olhando um pouquinho para trás, antes de olhar para frente, ontem tivemos aí o Corinthians, um resultado, na minha visão, tá, previsível. Acho o Juventude hoje mais time, não mais estruturado, não com jogadores melhores, mas um time muito mais consciente do que é o Corinthians, né? E aí é a questão que eu tava falando agora há pouco, o Soler. O Juventude também teve trocas de treinadores nos últimos tempos, né? O Juventude, aliás, é vítima, é refém do próprio sucesso, por que não? Porque teve o Carpini aí na temporada passada muito bem, tirando o time lá das últimas posições da Série B e colocando de volta na Série A. O Carpini vai para o São Paulo. O Juventude contrata o Roger Machado, uma ótima contratação do Juventude. Eu acho o Roger Machado um treinador formidável. Ele é vice-campeão gaúcho, coloca o Juventude numa boa condição no Campeonato Brasileiro, vai avançando na Copa do Brasil. E aí vai lá o Internacional e tira o Roger Machado do Juventude. São treinadores bem diferentes, filosofias bem diferentes, Carpini pro Roger Machado e mais ainda do Roger Machado pro Jair Ventura, né? Inclusive outro dia a gente conversou aqui com o Júlio Rondinelli, ele falou a respeito dessa mudança. Mas quando você tem um trabalho de convicções por trás de qualquer treinador, um clube que dá respaldo, independente do nível financeiro que essa equipe está, você não sente tanto assim. Claro que talvez o Juventude poderia estar até melhor se tivesse o Roger Machado. E acho o Roger Machado um treinador melhor do que o Jair Ventura, apesar de achar que o Jair muitas vezes ele é maltratado. Ele é um treinador até na média do futebol brasileiro, essa é a visão que eu tenho do Jair Ventura. Então assim, e de novo estão querendo vender essa ideia de que o Corinthians precisa trocar de treinador. Eu até acho que poderia trocar de treinador, porque pra mim o Ramon Dias tá longe de ser um bom técnico, pelo menos dentro desse cenário do futebol atual. Mas gente, Ramon Dias, Antônio Oliveira, Mano Menezes, que na minha visão merecia ter perdido o emprego no Corinthians, mas mesmo assim, o problema era o Mano, o problema era o Antônio Oliveira, o problema agora é o Ramon Dias, o problema era o Vanderlei Luxemburgo, e de novo o Corinthians se perder pro Flamengo, por exemplo, no final de semana, no desespero, vai atrás de mais um bombeiro. O problema não é esse, né? E o Juventude é a prova disso, um time de uma estrutura bem inferior à do Corinthians, que perdeu treinadores também, né? Teve de trocar treinadores pro bem ou pro mal. Arrecada muito menos que o Corinthians. Arrecada muito menos que o Corinthians. Muito menos nos principais jogos. Isso. Faz parte de uma federação que não é uma federação como é a Federação Paulista. Teoricamente só tem 2 times. Exatamente. O Juventude é uma terceira força, né? E bem abaixo, talvez, de Inter e Grêmio com relação ao alcance e tudo. Então, assim, a desculpa é de novo que o treinador não deu certo. E por que não pensaram isso lá atrás com relação ao que é o Ramon Dias e a comissão dele, que é encabeçada por ele e pelo Emiliano Dias? Então, assim, cara, o Corinthians vai caminhando a passos largos rumo à Série B. E pra mim o jogo de ontem pouco importa com relação ao ano de 2024 pro Corinthians. Aliás, importa no sentido que talvez seja de fato melhor que o Corinthians só tenha o Campeonato Brasileiro pela frente, porque o que a gente viu ontem é justamente o Corinthians. É um time bagunçado, é um time pouco inspirado, é um time que 90% desses jogadores, grande parte desse elenco, não tem condição, não tem tamanho, não tem bola pra vestir a camisa do Corinthians. Eu acho que só o Hugo Souza, que falhou ontem, é verdade. Talvez o Yuri Alberto, por ser um jogador ainda jovem, mas que pelo que ganha, pelo que vale e pelo que custa ao Corinthians também está muito abaixo. E obviamente o Garro. Tirando esses 3, e ainda coloca essa ressalva que o Yuri Alberto entrega pouco pelo que ele vale. Tirando esses jogadores, não existe atleta no Corinthians que tenha o tamanho, a grandeza e bola para jogar no Corinthians. Então são erros administrativos, erros de escolha, de montagem de elenco, e tudo isso recai sobre essa diretoria, obviamente, porque é ela quem está no comando, e as diretorias anteriores que a gente não tem nem o que ficar falando aqui, repetindo tudo que a gente já falou nos últimos anos sobre o que essas pessoas vinham fazendo com o Corinthians. Então, assim, o Corinthians plantou e o Corinthians vai colher o rebaixamento em 2024.
O Corinthians vai colher o rebaixamento. Eu não vejo um cenário diferente desse. Qualquer outra coisa diferente é vender ilusão pro torcedor, que eu acho que tem o mínimo de inteligência para saber que esse papo não cola. O Corinthians vive uma situação desesperadora. Tô falando só dentro de campo. Fora é óbvio, mas o que acontece fora acontece dentro de campo. É impossível que as coisas não estejam interligadas. O Corinthians está hoje rebaixado, Gustavo Soler. Essa é a visão que eu tenho e dificilmente esse cenário vai mudar. Vai precisar acontecer uma reviravolta que jamais aconteceu pro Corinthians não jogar a Série B em 2025, Gustavo Soler. E evidentemente, né, que daqui a pouco já vai começar a vocês estão torcendo. Não é uma torcida pro Corinthians cair muito, pelo contrário. Eu quero que o Corinthians jogue a Série A por vários motivos. Exato. De verdade, sem hipocrisia nenhuma. Até porque eu acho que é melhor pra Ponte Preta o Corinthians jogar a Série A. Porque é menos uma vaga com o Corinthians eu sempre parto dessa lógica. Uhum. Cara, e por tudo, pelo meu trabalho, por tudo. Vira e mexe, tô fazendo o jogo do Corinthians. Por que eu vou querer, além de ter que assistir os jogos da Série B do meu time, que tá lá há bons anos, por que eu vou querer assistir jogos bem inferiores ao que a gente tá acostumado, mesmo o Corinthians, né, não inspirando nada nos últimos tempos, enfim. Eu não tenho motivo pra torcer pro Corinthians ser rebaixado, não, e não quero ter razão. Exato. Deus me livre. E a grande questão é que o Corinthians está assinando a sua queda por conta própria, por péssimas gestões em anos anteriores, por ter batido na trave em alguns outros anos, né, desses últimos, por ter uma gestão que, cara, é mais do mesmo, só mudou a chapa, né? Não é mais a renovação e transparência, agora é a chapa do Augusto, que faz o mesmo trabalho patético dos caras da renovação e transparência. Então, também é um trabalho que, cara, você não confia em nada que acontece lá, não dá pra acreditar em ninguém que tá trabalhando lá, porque toda hora é uma historinha, toda hora é uma conversinha, toda hora é uma novidade que você fala, pô, mas não tinham falado outra coisa, né? A tal da transparência já desapareceu, então é uma cartilha que estão escrevendo pra cair. Pô, ontem, de novo, né, o Ramon, ele recebe jogadores, não é que ele tá colocando já pra dar oportunidade. Chegou o tal do Hector, o centroavante, pô, aquece e joga, meu filho. Vai, meu filho. Porque o Pedro Raul já vi que não vai. Vamos ver se você vai. Já deu pra ver que ele também não vai. O volante venezuelano, pô, mesma coisa que o Charles, mesma coisa que o Ranieri, mesma coisa que tantos outros, mas eu não acho que ele é melhor que o Bidon. Só que o Bidon parou de jogar. O Bidon sumiu. O Ramon sumiu com o Bidon. Sim. Pô, vai ter propósito pelo Bidon? Some com o Bidon. Wesley começou a oscilar, não sei o que, some com o Wesley, vende o Wesley. Então é isso, o que poderia ter de bom nesse time, você vai sumindo com os caras, vai minando os caras, então vai todo mundo desaparecendo. Aí toda hora chega alguém. O único que por enquanto chegou e tá dando conta, e ontem realmente falhou nos 2 gols, foi o Hugo. Sim. Mas, pô, não dá pra você responsabilizar o Hugo de ter falhado nesses 2 gols, porque foi ele que colocou o Corinthians nessa partida, né? Exato. Não fosse o Hugo, o Corinthians nem teria enfrentado ontem o Juventude. O Corinthians ontem estaria em casa assistindo ali, sei lá, uma série pra hoje todo mundo ir treinar. Então, Exato. é um dos pouquíssimos culpados, o goleiro Hugo, né? Não tá nem na lista dos culpados. E o Corinthians tá mais do que certo também, de como informou o craque Neto no início da semana, de pagar a multa pra ele jogar contra o Flamengo. Porque imagina, você chega pra um jogo extremamente pressionado, seu aniversário, contra um adversário que vem sofrendo com várias lesões, mas quando você olha o provável Flamengo que o Corinthians tem de melhor para colocar em campo, o time do Flamengo no papel ainda é melhor que o time do Corinthians, com um técnico que é extremamente vencedor e ídolo da equipe do Corinthians agora do outro lado, e você precisa desesperadamente vencer. Imagina então se o Corinthians não paga a multa pro Hugo jogar, entra o Donelli mais uma vez na fria, na bucha. Sim. E o Donelli até agora não mostrou nos jogos grandes que, pô, aposta em mim que eu dou conta. O Donelli é um goleiro que ainda não garantiu esse peso todo, né? De, pô, foi jogador convocado para seleções de base. No profissional não se provou nada até agora, né? Nada.